Opa, uma boa noite a todos. Meu nome é Daniel do Amaral. Esse é o nossa apresentação da disciplina de análise e projeto de sistemas, onde a gente vai construir um jogo. O nosso jogo escolhido foi Damas Turcas, né? E minha equipe é eu, né? No caso, o Felipe Del Duque e o Gustavo Bernardes. Então, só para salientar aqui como a gente resolveu trabalhar nesse momento de jogo, né? Então aqui a gente tem o nosso OneDrive, a gente criou um OneDrive aqui, e nós temos dentro do OneDrive as pastas, né? No caso, a minha pasta, do Felipe, a do Gustavo, e aqui a gente tem o nosso jogo. Então o que acontece? Quando um de nós está mexendo no projeto, a gente arrasta esse arquivo para dentro de uma das nossas pastas aqui e começa a mexer. Aí com essa organização a gente consegue saber quem está mexendo no projeto na hora, né? E, e depois a gente pode tá disponibilizando a nova versão e verificando o que o outro fez, se está correto, né? Então a gente tá trabalhando dessa forma, foi bem proveitoso trabalhar dessa forma na primeira entrega e vamos continuar assim para a segunda entrega, né? Então vamos vir aqui, a gente criou uma apresentação para ficar um pouco mais intuitivo o nosso trabalho, né? Então eu vou passar aqui pelo diagrama de visão geral de interação, diagrama de caso de uso, diagrama de classes, o de atividades, interface e especificações de requisitos, né? Então eu vou começar por esse daqui, que é o de caso de uso, que foi o que a gente no começo levou uma leve baqueada, até quando mostramos ele para o professor, a gente estava usando um connecta e desconecta, que era uma característica lá do Painet, né, não do Dogs. Então aqui a gente tem o nosso initialize, start mesh, receive start mesh, make move, restore initial state, receive move e o receive mesh with down. Então no caso aqui, esses casos de uso, eles basicamente estão descrevendo, né, os passozinhos ali que a gente vai estar podendo utilizar no desenvolvimento do nosso sistema. Então aqui a gente tem o start game também, a gente está fazendo um extend e com o include, com o start game lá, porque é uma decisão nossa de projeto, né? A gente achou que isso ficaria melhor dessa forma, então por isso que a gente fez assim. Então voltando aqui um pouco, o diagrama geral de interação, o nosso jogo lá numa visão mais grossa, vamos dizer assim, ele vai funcionar dessa forma, né? A gente tem ali, ó, observem que aqui tem o initialize, né? A gente já tem o módulo de decisão, onde a gente já está fazendo essa verificação, pensando no jogo como um todo e pensando como é que a gente vamos passar aqui pelos métodos, né? Então aqui é uma forma bem intuitiva, né? Notem aqui tem o start match, tem o initialize, tem o receive start match, tem o start game, Receive Match Window, tudo que aparece naquele outro diagrama que eu mostrei está aparecendo aqui, né? A lógica desse aqui a gente teve que refazer algumas coisas porque a lógica não ficou muito correta, mas ali conversando com o professor lá no primeiro dia, a gente conseguiu tá consertando e melhorando esse diagrama. Então aqui a gente tem o nosso diagrama de classes, né? Que é o do domínio do problema. A gente tem o nosso board, né, o nosso tabuleiro, o nosso jogador, nossa peça, nossa posição. Aqui a gente está fazendo game status, né? E aqui a gente tem a nossa interface, né? Então tá tudo ligado um com o outro aqui. Então esse diagrama é uma forma mais geral, assim, né? Do domínio do problema, de tudo que a gente vai ter de métodos. Esse aqui não teve muito segredo de fazer esse diagrama, porque é simples, né? A gente só precisa estabelecer as relações e as posições, né? Notem que aqui tem um númerozinho, né? Nosso tabuleiro tem 64 posições, né? E temos 2 jogadores, né? Então as peças a gente tem 16. Então por isso que tem esses númerozinhos aqui, né? Então a relação entre eles é estabelecida, né? Por exemplo, se fosse um outro tabuleiro de, sei lá, 32, 42 peças, isso deveria estar especificado nessa relação aqui entre eles, né? Então por isso que tem. Então vamos adiante, né? Então esse é só mais para o professor visualizar a construção, né, do nosso projeto. Então aqui é também o diagrama de classe da interface, a mesma coisa que o outro diagrama, né? A gente vai fazer com Canvas, né? A gente não tem outras formas de levar o projeto que talvez não sejam dessa forma, mas no nosso sentido a gente preferiu utilizar dessa forma, né? Então lá a gente tem o Tkinder, né?
Para quem não sabe aí, o Tkinder é uma ferramenta de interface. A gente trabalhou bastante com ela ao tentar montar o nosso primeiro esboço de interface, mas ainda a gente pode melhorar e está aprendendo novas coisas dentro dessa ferramenta, né? Mais adiante. Então a gente tem aqui o nosso lab, o nosso simple dialog. Então tá todos os atributos aqui dentro e tudo que teria que ter nosso diagrama de classe da interface, né? Então aqui a gente tem o do dog também, o diagrama, né? Então é mais como funciona o dog. A gente teve um pouco de problema no começo para identificar como o dog funcionava, porque é diferente do Painet, ele tem uma forma própria de se estabelecer e conectar, né? Mas depois que a gente pegou o jeito, eu acredito que ficou bem proveitoso o nosso trabalho com o dog, né? Então aqui a gente tem o nosso diagrama de classe com o dog, né? A gente tem todos os elementos e a gente instanciando o TK, o connect, boolean. Então todos os atributos aqui dentro como deveriam estar, né? Então passando para o diagrama de atividades, esse aqui é o nosso start game, né? O nosso start game, ele primeiro a gente pede para a gente tem os passos aqui, a gente define o jogador 1 e 2, depois a gente vem aqui e define primeiro jogador a jogar. Depois a gente aloca as cores das peças dos jogadores e a gente vem para um módulo de decisão. Notem que aqui está em português e em inglês também, mas foi meio que para ficar um pouquinho mais claro, a gente resolveu fazer as condições de guarda aqui em inglês, né? E aqui em português para também todo mundo que botar o olho nesse projeto consiga entender. Então aqui no caso ele está verificando qual é o turno, se ele tem se é o turno dele jogar, ele marca o jogo como rodando e marca a minha vez e atualiza a interface. Se não é a vez dele jogar, marca o jogo como não rodando, vez do adversário e atualiza a interface. E encerra, né? Então esse aqui não tem muito segredo, também só é uma sequência de passos, bem fácil o desenvolvimento dele, né? Então aqui a gente chega para o nosso make move. Nosso make move é o coração, no caso aqui do nosso diagrama, né? O maior, né? Então aqui a gente está verificando a condição de peça, a gente está verificando como as regras ali para ele poder selecionar a peça e capturar a peça. Todos esses atributos a gente está trabalhando aqui. Notem aqui que aqui a gente vai quebrar em mais outros diagramas, porque a gente precisa detalhar melhor esse diagrama aqui. Aqui a gente está com ele explícito, né? Todas as funções no nosso entendimento estão corretas e devidamente alocadas, porém a gente vai quebrar esse diagrama em outros diagramas para a gente poder estar detalhando melhor cada processo que vai estar trabalhando aqui no nosso projeto, não? Então esse diagrama de atividades aqui, ele está a grosso modo, né? Mas nota que o nosso make move ele já tem uma certa característica funcional, né? Como deveria estar. Depois eu vou passar com ele lá dentro do Visual Paradise para visualizar melhor, que por aqui a gente não consegue ler bem. Então aqui a gente tem um zoom nele, né? Para ficar melhor, mas eu vou utilizar lá no Visual Paradise, né? Então aqui a gente tem o nosso diagrama de atividades, que é o Receive Move, né? Então o Receive Move também é um diagrama bem fácil de implementação. A gente tem um nódulo inicial, né? A gente já começa aqui com uma condição, um nódulo de condição aqui. A gente notifica o encerramento da partida, se tem vitória, e atualiza o tabuleiro. Se não tem vitória, a gente habilita o jogador da vez e atualiza o tabuleiro. Notem que aqui tem um templatezinho para ver o diagramas do update screen, porque dentro do update screen vão ter elementos chaves que para esses diagramas poderem funcionar de forma correta, né? Então vão ter lá aspectos importantes aqui no nosso trabalho. Então a cara do nosso jogo é assim. Claro que, né, professor, a gente vai melhorar essa interface até o final do projeto, mas nota que a nossa interface ela já está bem composta para a proposta do nosso jogo, né? Então a gente tem todas as posições, né? Temos as peças, né? E a gente vai melhorar isso. Mas a cara do nosso jogo é esse, né? É a cara de um jogo de damas, só que o nosso é damas turcas, né? As regras são diferentes, mas o nosso jogo já começa a ter uma cara mais ou menos assim. Claro que aqui a gente já tentou botar um menuzinho inicial e tudo mais, porém nesse momento a gente vai entregar dessa forma porque a gente vai fazer melhorias e vamos implementando cada vez melhor para melhorar o projeto.
né? Mas a cara do nosso jogo vai ser essa. Então, vindo aqui para a execução, especificação de requisitos, né? Então a gente tem as regras funcionais, a gente no caso tem o Initialize, o Start Match, o Receive Start Match, Make Move, avaliar a promoção de peça, enviar a jogada, Receive Move, verificar a condição de vitória, o Receive Match with Down Notification, o Restore Initial State, né? Notem que ali o nosso ele está em inglês, assim como está naquele diagrama que a gente produziu na primeira parte lá, né? Então, deixa eu passar, vamos adiante. Vou voltar. Aqui a gente tem as regras de negócio do nosso jogo, né? Então, o que é? Regrinhas do nosso jogo para um entendimento mais claro e objetivo daqueles diagramas que eu apresentei anteriormente, né? Então, aqui a gente tem a regra 1, né? O jogo utiliza um tabuleiro de 8x8, no caso, né? Então, no caso, 64 casas. Cada jogador inicia com 16 peças, então cada jogador tem as suas 16 pecinhas, né? No caso ali a gente botou marrom e preta, mas depois a gente vai talvez mudar essas cores para ficar mais intuitivo ao usuário, né? Então aqui as peças devem se movimentar ortogonalmente, né? Para quem não sabe ortogonalmente, ou até difícil falar essa palavra, uma casa por vez, podendo se mover para os lados ou para frente, né? Então você pode se mover assim ou assim, né? Não tem muito o que mudar disso. As peças capturadas capturam peças adversárias quando estão adjacentes e há uma casa vazia após a peça capturada. Uma peça capturada deve ser colocada na posição seguinte, a prévia ocupada pela peça capturada. Então, eu não sei se eu vou ler todas as regras aqui, mas notem que aqui se bater o olho dá de ler, né, e fazer o entendimento, né, senão vai acabar ficando muito longa aqui minha apresentação, mas essas regras de negócios aqui tá como nosso jogo funciona e todas as regrinhas que a gente vai estar utilizando aí. Então, aqui eu encerro nos slides, né, a minha apresentação, mas eu vou lá mostrar no Visual Paradise como é que tá o negócio. Então aqui a gente tem o nosso projeto, né, que está botando para funcionar. Então eu tive problema também com o Visual Paradise, pois eu não conseguia conectar bem, mas depois de passar ele por uma atualização, agora eu consigo rodar bastante o projeto e tá realizando realmente um trabalho de qualidade aqui. Então aqui a gente está passando, né, os nossos diagramas aqui de sequência, a gente só fez o que a gente vai precisar, né? Não tem nada pronto aqui, só tá os nomes mesmo, é só para gente fim de organização mesmo, né? Então, conforme a gente vai montando um diagrama aqui nos diagramas de atividade, a gente volta para lá para o diagrama de sequência. Então, só mostrando aqui o nosso Receive Move, que é o maior diagrama, né? Então, desculpa, nosso Make Move. Nosso Make Move, a gente tem aqui, ó, os passos, né? Agora dá de enxergar ele melhor aqui dentro do Visual Paradise. E notem que aqui a gente tem já uns templatezinhos para poder tá analisando melhor o projeto. E claro, aqui a gente vai precisar quebrar em outros diagramas algumas coisas para ficar mais claro o entendimento, né? Mas numa visão geral, esse é o nosso projeto, né? Acredito que a gente conseguiu fazer uma boa entrega, essa entrega 1, e vamos adiante rumo à entrega 2. Um abraço e essa foi minha apresentação.